Bem-vindo a mais um Queimando o Filme, eu sou o Fred Bola e nesse vídeo a minha opinião sobre o filme Pinóquio, que estreia dia 16/4. Calma, vai ter um leve resumão, mas a partir desse momento aqui. Mas antes disso, a minha opinião, com quem vale a pena assistir, a minha nota e se eu gostei do filme. Vem comigo! Eu achei esse filme bizarro. Ele tinha muita coisa para entregar, nossa, podia ser muito legal. Mas o filme é uma história completamente alterada do que a gente está acostumado, então eu particularmente não gostei. Porque a primeira coisa que você pensa de Pinóquio é o quê? Ele vai mentir e o nariz dele vai crescer. Não tem isso. A única coisa que tem normal é que ele é um menino de madeira. Só. Tá? E aí o resto eu vou contar lá no resumo. Não gostei do filme de verdade, mas ele é um bom filme para crianças. Para quem não conhece a história do Pinóquio, nunca viu o desenho, não viu o live action que tem também, que não é tão boa, mas essa assim, é um filme para criança, não pode mentir, não é mentir. Você ser uma criança boa vai te ajudar. E é basicamente isso que ele vai falar sobre o filme. E a única coisa que tem, ele é um menino de madeira. Tá? A minha nota para esse filme vai ser 5, porque apesar de eu não ter gostado, ele é muito bem feito, as músicas são muito bonitas, a história dos artistas ao redor dele são muito legais, mas a história do Pinóquio em si não tem a baleia, ele não vira burro, ele não vira menino de verdade no final, dei um puta spoiler no final? Dei. Mas é isso aí. Então assim, se fosse um outro filme que não fosse o Pinóquio, seria muito legal. A história do primo do Pinóquio. Legal, mas é o Pinóquio e aí entra o meu ladinho que eu queria ver a história do Pinóquio, apesar de conhecer essa história há muito tempo, como todo mundo, que esse filme é de 60 e alguma coisa, ou 70, né, o desenho, não tem nada a ver com esse filme. Esse filme é para você assistir com criança pequena, mas pequena mesmo, ali até uns 8 anos. Mais que isso, é um filme meio bobinho, então... vou assistir em família, pai, mãe, filho, e é um bom programa para família. Mas se você já tiver um adolescente, um pré-adolescente, já não vai gostar tanto desse filme, porque ele é bem bobinho. E por incrível que pareça, é um filme para você assistir no cinema. Pela grandeza do show, do teatro, quando ele está no teatro, por ser um boneco. E um boneco com vida. Então, o cinema ele vai te trazer um pouco mais para dentro do filme, mas não vai salvar o filme. Se você assistir ele em casa, ele é legal também. Bora pro resumão. Se você não quiser saber nada desse filme, beijo pra você, muito obrigado. Deixa seus comentários aqui, o que você espera dele. E depois que você assistir, volta aqui e me diz o que você achou dele. Se a sua opinião bate com a minha, beleza? Vamos começar! Começa com... Agora, não existe mais o grilo, são 3 baratas. As baratas roubam uma chave da fada madrinha que vive num submarino. E aí eles levam até o Gepeto, porque o Gepeto é um ser humano incrível, que nunca pisou nelas, nas baratas. E aí, a hora que ele coloca a chave, a energia da chave vai para um tronco, e a fada madrinha chega e fala, não, essa chave não é para você, e volta para lá. E aí o Gepeto vê um tronco tentando se comunicar com ele, e ele esculpe um boneco de madeira, que é o Pinóquio. Começa a chamar ele de filho, que o sonho dele sempre foi ter um filho. E com isso ele começa a tratar o boneco como filho. Aí ele vai pra escola, todo mundo trata ele mal, faz bullying com ele pra caramba. E aí ele tenta ensinar, fala, não, quando as pessoas te tratam mal, você não precisa tratar elas bem. Na verdade, você tem que só manter o respeito. Daí ele vai tentar ensinar em casa. Nisso, o circo está passando e o Pinóquio vai pro circo. E aí eles, nossa, é um menino de madeira. E aí eles começam a ensinar uns truques para o Pinóquio. E o Gepeto tem um contrato com o circo, que é tudo que o Gepeto cria é de propriedade do circo. E aí eles pegam o Pinóquio começa a fazer show com eles. Só que o dono do circo trata todo mundo muito mal mesmo. E aí ele fala, vamos nos rebelar! Eles falam, vamos! Aí o dono do circo fala, tá bom, então vão lá! E aí eles vão, passam um monte de perrengue. Aí o Pinóquio é sequestrado por uma outra dupla de enganadores que roubam o povo. E o objetivo dele é conseguir 100 casacos para o pai dele, que não tem dinheiro. E casaco naquela época, e na Itália, é frio, então precisa de casacos. E com isso, ele engana um monte de gente, sem saber que está enganando.
Quando ele volta para casa, eu falei, pai, eu trouxe para você. Aí o pessoal, esse casaco é meu, esse casaco é meu, esse casaco é meu. E aí a fada madrinha fala, você foi um menino levado, você vai morrer. E aí ele fala, tá bom, a única coisa que eu queria é que meu pai tivesse um filho de verdade. E aí o Pinóquio morre, e aí ele fala que ele queria um filho de verdade. E aí ele pede isso para a fada madrinha. E aí no final ele volta sendo um menino bom, pega todo mundo que ele já tinha do primeiro circo, faz um circo deles, pega o pessoal que eles enganavam, que fazia ilusões, e coloca dentro do circo dele também, porque para eles pararem de fazer malcriação, por assim dizer. Tem um monte de musiquinha no meio, e acaba desse jeito com ele não sendo de verdade, mas ele sendo um filho de verdade pro Gepeto, mesmo sendo de madeira. E acaba desse jeito, com o Gepeto sendo o diretor do circo agora, o dono do circo. Não gostei dessa história, mas ok, foi o que entregaram. Ele não virou burro, o nariz dele não cresceu, mas ele é um menino de madeira. Tá? É isso. Um beijo no seu coração. Até o próximo filme, vídeo e... Tchau, tchau!